As pessoas pensam que o ódio de Hitler pelos judeus era absoluto e sem exceção. Acham que a SS era uma organização ariana perfeitamente pura. Ele não tratava todos os judeus com o mesmo ódio, e essa contradição é mais perturbadora do que muitos pensam. Escondida nos arquivos do Terceiro Reich está uma realidade assustadora. Havia judeus que Hitler considerava valiosos ou a quem ele devia dívidas pessoais. Seus caprichos pessoais eram mais importantes que sua ideologia. Mesmo no auge do Holocausto, uma única assinatura de Hitler podia transformar uma pessoa condenada no que as autoridades friamente rotulavam de judeu nobre. Era uma crença que ameaçava desestabilizar o funcionamento do Reich. Esta é a história dos judeus que Hitler secretamente protegeu. Tudo começou com uma dor no peito. Clara Hitler sentia vergonha de reclamar e disse baixinho ao médico que a dor a mantinha acordada há semanas. Sempre foi trabalhadora, mas aquilo era demais. Os exames revelaram um grande tumor na mama. O filho de 18 anos de Clara, Adolf, voltou rapidamente de Viena, onde tentava ser artista contra a vontade do pai falecido. Ele dormia no quarto de hóspedes do modesto apartamento de Clara em Urfahr, subúrbio de Linz, na Áustria, ouvindo os gemidos agonizantes da mãe à noite. Ela estava morrendo, e ele não conseguia aceitar isso. Adolf sempre tentou protegê-la de Alois, seu pai autoritário e de temperamento explosivo. Antes da morte prematura de Alois, Adolf defendia Clara quando Alois, sempre bêbado, levantava o punho contra ela. E agora, essa mulher que ele tanto amava e admirava, a mulher que o mimou depois de perder 3 filhos para doenças, estava definhando diante de seus olhos. Ele estava impotente. Adolf cuidava dela em tempo integral, esperando por um milagre. Um milagre que, se acontecesse, certamente viria do dedicado e confiável médico da família, Dr. Eduard Bloch. Bloch testemunhou pessoalmente o quanto esse jovem adorava sua mãe. De pé ao lado da cama, levando água e forçando comida em sua boca seca, Adolf realmente acreditava que Clara venceria a doença. Suas esperanças estavam em Bloch e na medicina alemã moderna, mas não se concretizaram. Enquanto Clara silenciosa repousava, Bloch chamou Adolf e disse que a operação falhou. O câncer se espalhou. Bloch notou depois que seu rosto longo e amarelado estava contorcido, com lágrimas escorrendo dos olhos. Essa mulher, que havia suportado tanta tragédia, tantos espancamentos, uma mulher tão amorosa e solidária, era jovem demais para morrer. Ela tinha apenas 47 anos. Adolf implorou a Bloch que a salvasse. Bloch pôs as mãos nos ombros de Adolf e disse que tentaria. Sua família sempre foi boa com ele. Clara e as crianças eram honestas e trabalhadoras. Havia um tratamento especial disponível, sem garantias, mas sem ele, Clara não duraria muito. Valia a pena tentar. Adolf aguardou nervoso enquanto Bloch buscava um frasco de iodofórmio, desinfetante conhecido por suas propriedades curativas e antissépticas. Acreditava-se que ele podia dissolver tumores mortais. Adolf viu Bloch molhar uma gaze com o produto químico e aplicá-la na ferida aberta da operação de Clara. Ela gritou de dor enquanto o produto químico queimava seu seio. Bloch sabia que aquilo não funcionaria, mas fazia por Adolf, pois não suportava vê-lo tão devastado. Bloch escreveu depois que ela suportou o fardo com coragem, sem vacilar ou reclamar, mas isso parecia torturar seu filho. Uma expressão de angústia tomava conta dele ao ver a dor retorcer o rosto dela, mas também gratidão. Adolf observava Bloch aliviar o sofrimento de sua mãe com mais morfina. Ela foi definhando lentamente, mais preocupada com o que aconteceria com seus filhos do que com a própria morte. Em vez de ajudar, o iodofórmio cáustico não só era extremamente dolorosa, como também completamente ineficaz. Foi horrível para Adolf testemunhar o que o câncer fez com sua mãe. Nos anos seguintes, já um líder político implacável, ele gritava ao microfone sobre o câncer judaico. Será que a agonia de sua mãe morrendo estava no fundo de sua mente? Mas Hitler não culpou o Dr. Bloch, isso é certo. Após a morte de Clara e a depressão profunda de Adolf, ele expressou eterna gratidão ao Dr. Bloch pelo que fez por sua mãe em sua hora de necessidade. O Dr. Bloch, que era judeu, um homem que a família Hitler respeitava muito, um homem conhecido por atender famílias pobres como a dos Hitler a qualquer hora da noite, muitas vezes nem cobrando se o dinheiro era escasso. Bloch foi um herói para um garoto que mais tarde tiraria a vida de 6 milhões de pessoas como ele, judeus. Um laço eterno havia sido criado, uma contradição de proporções imensas com a qual um dia Bloch teria que lidar. Isso criou um choque entre uma lealdade antiga e uma ideologia genocida. No início da década de 1920, Hitler já era muito ativo politicamente. Ele havia fracassado como artista.
Ele foi ferido 2 vezes na Primeira Guerra Mundial e vivia na pobreza extrema, mas saiu da obscuridade para se tornar porta-voz do breve Partido dos Trabalhadores Alemães. Ao lado dele, a cada passo, estava seu amigo e associado, Emil Maurice. Maurice era tão devotado a esse homem que copiava suas roupas e usava um bigode escova de dentes. Confidente, homem de ação, leal até o fim. Ele faria qualquer coisa por Hitler, mas Maurice escondia um segredo perigoso. Ele era judeu, pelo menos por sangue. Isso era inegável. Ainda assim, tornou-se líder supremo dos soldados de assalto da SA, escolhido por Hitler como motorista e guarda-costas pessoal. Hitler liderava o partido nazista, tornando-o um movimento nacionalista crescente, baseado em seus discursos intensos e promessas de renascimento nacional. Maurice ainda estava com Hitler em 1923, quando ele tentou um golpe para derrubar o governo da República de Weimar, visto como corrupto e dominado por elites. Ele ainda estava na prisão após o fracasso do golpe e a condenação de Hitler por alta traição. Hitler lhe ditou o início de Mein Kampf, depois auxiliando quando Rudolf Hess assumiu a escrita enquanto Hitler expunha suas opiniões sobre o judeu. O poder de Hitler cresceu e Maurice estava presente em cada triunfo. Ele ficou ao lado de Hitler quando seus discursos radicais, antes vistos como delírios de um ativista marginal, passaram a ressoar com o público alemão. Milhões de pessoas ficaram com fome, desempregadas e sem esperança após a quebra da Bolsa de Valores de 1929 devastar a economia. As elites continuavam isoladas do sofrimento ao redor. Hitler prometeu um novo começo, uma Alemanha forte e saudável após a humilhação das reparações da Primeira Guerra Mundial. Ele jurou que o país estaria livre dos banqueiros judeus gananciosos e corruptos que, segundo ele, haviam destruído a economia. O momento era perfeito para a ascensão de um tirano. Em 1934, ele já havia consolidado o poder absoluto. Agora, era o ditador da Alemanha, o Führer, e ainda ao seu lado estava o mesmo homem que o apoiou desde o início. Poucos realmente conheciam Hitler, mas Emil Maurice era um deles. Hitler confiava nele com a própria vida, mas ele era considerado impuro, e Emil sabia muito bem disso. Ele ajudou Hitler a escrever o livro que deixava isso bem claro. Segundo investigações posteriores da SS, seu bisavô, Charles Maurice Schwarzenberger, tinha sido um ator judeu em Hamburgo. Não era um histórico familiar que pudesse ser ocultado em um regime que investigava a linhagem sanguínea. Isso fazia de Maurice um 8º judeu, o que era problemático. Para os nazistas, os judeus eram considerados a desgraça da humanidade, e faziam questão de mostrar isso ao público em filmes, cartazes, jornais e rádio. Quando as campanhas de propaganda de Joseph Goebbels retratavam todos os judeus como tóxicos, egoístas e cruéis, eles eram sempre os vilões, os ladrões, os traidores, os abusadores, parasitas e predadores. E Maurice era um deles. Se o público alemão soubesse, pareceria uma grande contradição. Maurice já tinha recebido a Ordem do Sangue, uma das maiores honrarias nazistas. Ele e Hitler eram quase irmãos de sangue, muito próximos, mas diziam que seu sangue era contaminado. Para alguns próximos de Hitler, Maurice estava contaminando ele e talvez o Terceiro Reich. Hitler pregou para milhões de pessoas sobre a superioridade da chamada raça ariana e o que ele considerava como a abjeta inferioridade dos judeus. Com isso, ele queria dizer algo inato e hereditário, não ambiental ou cultural, mas puramente uma questão de genética. Ele foi influenciado por teorias raciais pseudocientíficas e movimentos de eugenia em partes dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha no início do século XX, o que se tornaria uma ideia mortal. Todas as grandes culturas, ele disse, pereceram por envenenamento do sangue. Os americanos, cujos programas de eugenia ele admirava, pareciam-lhe enfraquecidos pela mistura racial, tornando-se uma nação de mestiços. No entanto, lá estava ele, espalhando essas crenças com um homem ao seu lado cuja ancestralidade, pela própria doutrina nazista, era do pior tipo, parcialmente judeu. Não está claro se Maurice ocultou isso totalmente de Hitler ou apenas minimizou o fato. Mas para um dos principais homens de Hitler, um dos mais poderosos da Alemanha nazista, isso era muito importante. Heinrich Himmler, líder da SS desde 1929, se tornaria um dos principais arquitetos do Holocausto e executor das políticas raciais dos nazistas. Ele não podia simplesmente ficar parado e assistir enquanto Hitler passava grande parte de sua vida ao lado de um homem cujos ancestrais não tão distantes haviam manchado a raça ariana alemã. Sem dúvida, Himmler deixou claro: Maurice, de acordo com sua árvore genealógica, não é de ascendência ariana.
Ele não era visto como inimigo do Estado, mas sim como alguém determinado por sua origem, tornando Maurice não totalmente confiável. Himmler o considerou um risco à segurança. Poucos na Alemanha conheciam os segredos do Führer, e um deles era parcialmente judeu. Himmler queria que Maurice perdesse sua posição e influência, sem ser machucado. Mas Hitler não podia dispensar alguém que sabia que jamais o contrariaria. Mesmo assim, como Himmler lembrou Hitler, as leis de Nuremberg diziam que sem provar ascendência ariana até o século XVIII, não se podia fazer parte da SS. Estava claro que Maurice não passava nesse teste. Para o povo, a ancestralidade precisava ser comprovada até 1800, mas para os homens da SS, até 1750, bem antes do bisavô de Maurice subir ao palco. Himmler estava certo, não havia como contornar isso. Será que ele também invejava um homem em quem Hitler tanto confiava? Maurice cofundou a SS e era o membro número 2 logo após Hitler. Himmler nem chegava perto, sendo o membro número 168. Ele realmente tinha o direito de exigir que Maurice fosse deixado de lado? Era um dilema que se recusava a morrer. Em 1935, Hitler achou uma solução. Em agosto, escreveu uma carta ultra-secreta a Himmler. Seu fiel amigo Maurice não estava saindo da SS. Em vez disso, ele se tornava um ariano honorário. Ele podia ser parcialmente judeu, um Mischling, mas logo teria um certificado especial que ocultaria sua origem judaica. Uma solução simples, mas que expunha a completa insanidade de acreditar que a linhagem sanguínea define o caráter de uma pessoa. A lealdade superava a pureza racial nos altos níveis do partido nazista. Hitler flexibilizou regras para seu círculo íntimo, criando um precedente perigoso. Um precedente que exporia as vastas contradições nas próprias bases da ideologia nazista. A Alemanha nazista já estava tomada por um antissemitismo delirante. As crianças aprendiam sobre o judeu ganancioso, de nariz adunco e postura fraca, ao lado do ariano apto, forte e honesto. Elas eram ativamente aplaudidas por rabiscar Jude nas fachadas de lojas e casas judaicas. Hitler também estava ocupado rabiscando. Sua assinatura ajudaria a salvar judeus da grave provação que a maioria dos judeus enfrentava na Alemanha. As leis de Nuremberg tiraram os direitos de milhões, mas, a portas fechadas, a hipocrisia foi codificada. Hitler assinou pessoalmente cerca de 1.000 a 2.000 certificados de sangue alemão para isentar indivíduos específicos das leis raciais. Esse era o mesmo homem que chamava os Mischling de monstruosidades, entre homem e macaco, e dizia que seu sangue os tornava pecadores. Porém, como Emil Maurice, nem todos foram enviados ao trabalho forçado ou à câmara de gás. Alguns foram discretamente afastados. Em 1941, Heinz Gerlach escreveu para Bernhard Rust, o ministro da Educação nazista: "Não tenho culpa de ser um Mischling. Ninguém deve culpar meus pais pela minha situação. Eles se casaram antes de existirem leis raciais." A Alemanha abrigava dezenas de milhares de pessoas parcialmente judias que se tornaram cristãs. Após Hitler assumir o poder, declararam amor à pátria e ao Führer. Como seria justo punir essas pessoas? O coronel Ernst Bloch, filho de judeu, teve o rosto dilacerado por uma baioneta na Primeira Guerra Mundial e recebeu a Cruz de Ferro. Ele lutou quase toda a guerra seguinte como judeu declarado, mas só em 1944 enfrentou problemas quando Himmler exigiu sua demissão. Em 15 de fevereiro de 1945, ele recebeu uma carta assinada por Hitler sobre a perda do emprego devido à sua origem. Seu superior escreveu: "É uma honra agradecer-lhe, em nome do Führer, pelos serviços prestados durante a guerra e a paz ao nosso povo e à pátria. Desejo-lhe tudo de melhor para o futuro, Heil Hitler." Isso não fazia sentido. Bloch era um herói de guerra, o tipo de homem que os nazistas mitificavam. Claro, ele era parcialmente judeu, mas ainda assim morreria lutando quando os russos chegaram a Berlim em 1945. Para ele, a pátria era tudo, e ele foi descartado como uma maçã envenenada. Não se sabe ao certo quantos judeus, completos ou parciais, havia nas forças armadas alemãs, mas o historiador Brian Mark Rigg afirma que eram muitos. Rigg afirmou que a Wehrmacht abrigava cerca de 60 mil meio-judeus e 90 mil judeus de um quarto, incluindo alguns generais, almirantes e um homem que chegou ao posto de marechal de campo. Ao menos 20 receberam alguma versão da mais alta condecoração militar nazista, a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro. Alguns foram recrutados, outros se voluntariaram, seguindo os passos de seus pais que lutaram na Primeira Guerra. Para outros, era questão de sobrevivência. A ironia sombria era que, como alguém disse, a Wehrmacht era o lugar mais seguro para um judeu na Alemanha de Hitler. O número exato tem sido debatido.
mas não há dúvida de que dezenas de milhares de judeus lutaram sob o comando de Adolf Hitler. Muitos nem acreditavam que as leis de Nuremberg os afetavam. O antissemitismo era para os outros judeus, os Ostjuden, pessoas que, segundo a revista Tablet, eram vistas como ignorantes e supersticiosas pelos demais judeus. Muitos esquecem que judeus alemães eram muito patriotas. Eram pessoas muito instruídas, alemães cultos, homens e mulheres cujas raízes estavam firmemente fincadas no solo alemão há séculos. Mas para alguns, incluindo Himmler, nenhum homem que compartilhasse seu sangue com um judeu tinha o direito de servir nas fileiras da Wehrmacht, da Kriegsmarine ou da Luftwaffe. Em 1940, a ordem veio de cima. Os judeus deviam ir embora, fossem eles judeus completos ou de sangue misto. Alguns oficiais recusaram. Seus homens eram uma irmandade. Não mandariam alguém para casa só porque o avô se casou com uma judia. Disseram aos soldados Michelin para serem discretos. Outros oficiais escreveram a hierarquia nazista na Alemanha, questionando como alguém com uma cruz de ferro virou inimigo. Nem todos foram tão solidários. Um oficial, ao descobrir um judeu escondido em suas fileiras, ficou furioso, chamou os homens, sacou a pistola e atirou na cabeça dele. Um oficial da Waffen-SS, parcialmente judeu, admitiu que, se tivessem descoberto que ele era parcialmente judeu, teriam o enforcado na árvore mais próxima. Sua família patriótica tinha ancestrais alemães que remontavam a 400 anos, mas isso não importava aos nazistas. Existem relatos de soldados judeus produzindo ou comprando documentos falsos para ocultar sua etnia. Eles viviam com medo, inventando mentiras sobre infecções na infância para justificar o pênis circuncidado caso precisassem se despir. Muitos outros nem se consideravam judeus, pois criaram filhos gentios. Eles não seguiam costumes ou rituais judaicos. Para alguns, descobrir que tinham ascendência judaica parcial foi tão chocante quanto para as tropas com quem lutavam. Eles nem sabiam disso. Um homem chamado Hans Gunzel sobreviveu à guerra, mas 57 de seus parentes judeus não sobreviveram. Ele era meio judeu, assim como muitos de seus parentes. Após a guerra, ele escreveu: "O triste dessas mortes é que a maioria havia se convertido ao cristianismo e não se via como judia. Enquanto muitos eram atormentados pela opressão e violência que parentes judeus sofriam em guetos ou campos, alguns pediram dispensa. Era o único jeito de contornar a ordem, e precisava partir de Hitler. Se achasse necessário, ele poderia assinar um documento igual ao que assinou para Maurice." Em grande hipocrisia, milhares de Michelin valiosos demais para serem descartados permaneceram nas Forças Armadas por uma simples assinatura do Führer. Se tivessem medalhas de combate ou promoções no campo de batalha, Hitler provavelmente concederia a isenção. Era uma simples manobra burocrática, mas contraditória diante do que ainda ocorria com os judeus nos campos de concentração e extermínio. Mesmo assim, era totalmente legal. O artigo 7 das leis de Nuremberg afirmava que Hitler podia retirar a suposta mancha de judaísmo do nome de alguém, caso decidisse torná-lo parcialmente ariano. Enquanto crianças judias eram separadas de suas mães e judeus levados à câmara de gás, Hitler arianizava outros, trapaceando o próprio sistema. Com a expansão da máquina de guerra nazista, as contradições vieram à tona, e a burocracia das ordens de extermínio alcançou até o Dr. Bloch, que Hitler já tratara como um santo. Algumas das últimas palavras de Hitler para ele foram uma promessa que ameaçava minar a integridade de Hitler. Após os nazistas marcharem sobre a Áustria em março de 1938 e anexarem o país, grande parte da população austríaca recebeu os soldados nas ruas, acenando com bandeiras com a suástica. Grã-Bretanha e França observavam enquanto austríacos contrários ao domínio alemão temiam o pior. E ninguém temia o futuro tanto quanto os judeus. Cerca de 200 mil deles, milhares, foram presos da noite para o dia. As crianças judias souberam que a escola e a universidade haviam terminado. Casas judaicas foram saqueadas. Homens e mulheres arrastados pelas ruas. Profissionais obrigados a limpar banheiros. Sinagogas demolidas e lojas pichadas ou destruídas. Era quase impossível esconder cada judeu agora obrigado a costurar em suas roupas a temida estrela amarela. Em meio ao caos, entre lágrimas e sangue, estava o médico favorito de Hitler, Sr. Bloch. Enquanto a Gestapo aterrorizava amigos e familiares, ele se perguntava quando sentiria a fúria ideológica nazista. Ele esperou com medo pelo pior, sabendo que as ordens para a devastação vinham de um garoto que ele havia tratado de resfriados e amigdalite. Para Bloch, Hitler tinha sido um garoto tão adorável. Como era possível que ele pudesse mudar daquela forma? O Adolf Hitler que ele conhecera anos antes era curioso, calmo,
Gostava de caminhar nas montanhas e ler. Tinha fascínio por histórias dos nativos americanos. No entanto, essa criança curiosa agora parecia odiar quem não fosse ariano. Bloch passava noites acordado questionando essa mudança, pois para ele era questão de vida ou morte. Não podia continuar trabalhando. O consultório fechou cerca de 6 meses após a chegada dos nazistas. Mas ele teve sorte. Tinha dinheiro para enviar os filhos ao exterior. Já tinha 66 anos. Será que precisava fugir? Ele se questionava se deveria contatar Hitler pessoalmente, se isso ajudaria ou causaria sua deportação. Bloch repetia para si as últimas palavras de Hitler após a morte de Clara: "Serei eternamente grato a você." Para sempre. Essa palavra ficou marcada em sua mente. Ele pensou: Hitler lembraria da promessa? Então, ouviu-se uma batida na porta. Do lado de fora, um agente da Gestapo. O homem disse: "Fui informado de que você tem algumas lembranças do Führer. Eu gostaria de vê-las." O oficial não precisou dizer mais nada. Bloch entendeu. Enquanto vivia em albergues em Viena, cercado de homens pobres, Hitler escrevia cartões postais para Bloch. Um deles dizia: "Fiquei insatisfeito comigo mesmo pela primeira vez na vida." Foi a primeira vez que Bloch percebeu uma escuridão tomando conta da mente do jovem. Hitler tinha se tornado amargo. Ele odiava o governo, estava perdido e com raiva. Até então, ele não odiava todos os judeus. Bloch era uma das poucas pessoas que Hitler admirava, e era judeu e orgulhoso disso. Depois veio outra breve mensagem, um dos cartões postais que Hitler pintava e vendia nas ruas, mostrando um macaco capuchinho erguendo um copo de champanhe. Na parte inferior, Hitler havia escrito: "A família Hitler lhe envia os melhores votos de um feliz ano novo. Em eterna gratidão, Adolf Hitler, eterna." Mais uma palavra de vida ou morte para Bloch. Hitler mostrara bondade a um judeu. Esse objeto era perigoso, pois evidenciava uma contradição que Hitler não podia deixar vir à tona. Por isso, Bloch entendeu o motivo da visita do homem da Gestapo. Ele pediu para esperar e logo voltou com os pertences. O homem pegou os itens e escreveu em um pedaço de papel: certificado de guarda de 2 cartões postais, um deles pintado pela mão de Adolf Hitler, confiscados na casa do Dr. Eduard Bloch. Bloch foi ao hotel na Gesellenhausstrasse, onde era o quartel-general da Gestapo, e perguntou por que tiraram seus cartões postais. Ele sabia a resposta, mas queria ouvi-la de um nazista. O oficial foi surpreendentemente muito educado e perguntou sobre a etnia de Bloch. Bloch respondeu: "Sou 100% judeu." O oficial olhou para ele e disse que os cartões postais estavam sob custódia por segurança. E foi só isso. Eles haviam confiscado provas da hipocrisia nazista, mas não admitiriam isso. O que Bloch não sabia era que o oficial altamente instruído à sua frente, Otto Rasch, se tornaria um dos líderes mais cruéis da SS. Ele supervisionaria o extermínio da inteligentsia polonesa e autorizaria o assassinato de dezenas de milhares de judeus. Quando assumiu o comando do Einsatzgruppe C, ele exigiu que cada homem de sua unidade atirasse pessoalmente em judeus, para que todos tivessem sangue nas mãos. Ele era um maníaco e acabou de ter que falar de forma extremamente educada com um judeu. Por quê? Porque Bloch tinha um anjo da guarda cuidando dele. Um anjo da morte, talvez, mas discutivelmente com mais poder do que qualquer pessoa na Europa continental. Outra coisa que Bloch não sabia era o que Hitler disse sobre ele em 1937. Antes dos nazistas invadirem a Áustria, Hitler participou de uma conferência e perguntou sobre Linz. Ele perguntou especificamente se o Dr. Bloch ainda exercia a medicina lá, e para o choque de todos ao seu redor, ele disse: "Dr. Bloch é um judeu nobre. Se todos os judeus fossem como ele, não haveria questão judaica." Bloch depois admitiu que encarou isso como um elogio. Era estranho e até lisonjeiro que Adolf Hitler visse algo bom em ao menos um membro da minha raça. Mas agora seu povo era capturado, suas vidas destruídas. O mundo enlouquecera. Ele observou quando Adolf Hitler chegou à sua cidade no banco de trás de um Mercedes escoltado por motocicletas, as multidões aplaudindo, os judeus escondidos em suas casas. Quanto tempo até virem atrás dele? Mas algo lhe devolveu a esperança. Jude foi pintado em amarelo nas casas e lojas judaicas, incluindo o consultório de Bloch, onde ele morava. Então, ele recebeu uma ligação da Gestapo. Ele pôde remover a inscrição da casa. Depois recebeu outra ligação. O proprietário do imóvel contou que foi ao escritório da Gestapo perguntar se Bloch deveria continuar lá. Disseram-lhe: "Não ousaríamos tocar nesse assunto. Berlim cuidará disso." Ao contrário de praticamente todos os judeus da Áustria, ninguém confiscou seu passaporte, nem carimbou um J em seu cartão de racionamento quando faltou comida.
Diferente dos demais judeus da cidade, ele comia e se vestia bem enquanto Hitler mudava sua cidade natal. Ele enviou grandes equipes para construir parques, teatros e uma nova ponte sobre o Danúbio. Durante a transformação e o desaparecimento diário dos judeus, o Dr. Bloch não sofreu nenhum mal. Ficou claro para Bloch que Hitler lembrava do antigo amigo e da promessa de gratidão eterna, mas ele sabia que isso não duraria. Todo mês surgia um novo anúncio ou ordem assustadora. Os nazistas só parariam quando todos os judeus fossem transportados ou mortos. A crença de que bom comportamento ou serviços anteriores garantiriam sua sobrevivência seria destruída por outra figura do passado de Hitler. Herói da Primeira Guerra Mundial, Ernst Hess era protestante praticante, mas por ter pais judeus, era considerado judeu. Não era apenas um judeu qualquer, mas um soldado notável que comandou o 16º Regimento de Infantaria da Reserva da Baviera, que lutou em Ypres e no Somme. Mas não era por isso que todos na Alemanha conheciam esse regimento. O motivo era um de seus soldados, Adolf Hitler. O jovem Adolf Hitler serviu com dedicação na guerra sob o comando de Hess, a quem respeitava. A maioria dos judeus que lutaram por seu país na Primeira Guerra acreditavam que seu serviço os protegeria de perseguições futuras. Nem mesmo Hess, ex-chefe de Adolf Hitler, era intocável. Em 1935, ele era juiz quando as leis de Nuremberg entraram em vigor. Apesar de sua herança cristã e de sua ligação com o Führer, ele foi obrigado a renunciar. Mas certamente ele estava em situação melhor do que a maioria dos outros judeus. Por um tempo, parecia ser assim. Heinrich Himmler assinou uma carta declarando que Hess deveria ser protegido, sem deportação ou perseguição. De acordo com os desejos do Führer, a carta afirmava claramente que Hess não deveria ser incomodado de forma alguma. Esse homem, já condecorado com uma cruz de ferro, estava seguro por ora. Enquanto o inferno se instalava ao seu redor, seus parentes e amigos eram enviados para os campos. Ele e sua esposa gentia continuaram levando a vida normalmente. Bem, tanto quanto era possível nessas circunstâncias. Mesmo assim, ele não se sentia seguro e escreveu a Hitler pedindo clemência para si e sua filha. Ele admitiu sua origem judaica, mas lembrou Hitler de sua criação cristã e de seu patriotismo. Ele escreveu que, para nós, ser rotulado como judeu e exposto ao desprezo geral é uma espécie de morte espiritual. Hitler não aprovou totalmente a petição, mas fez algumas concessões a Hess. Ele foi autorizado a manter sua pensão do exército e portar um passaporte que não tinha o grande carimbo vermelho com a letra J, usado para identificar portadores de passaportes judeus. Ele estava seguro, mas nos bastidores, Heinrich Himmler estava ficando muito frustrado com as proteções sentimentais de Hitler. Para Himmler, havia apenas uma solução, a solução final: ninguém com sangue judeu. Nem heróis de guerra deveriam ser isentos. Enquanto Hess planejava seu futuro, os longos braços da solução final alcançavam cada fenda e porão. As proteções burocráticas antes concedidas a judeus como ele começaram a rachar e definhar sob o peso do massacre industrializado. Dr. Bloch sabia que sua proteção não era incondicional. Ele pensava que só sobreviveria à guerra mudando-se para longe da Áustria. Seus filhos estavam seguros em Nova York. Talvez pudesse se juntar a eles. Com seu consultório fechado há muito tempo e seus objetos de valor já embalados e prontos, ele estava preparado para partir. O fato de não estar em um campo de concentração ou caído numa vala com uma bala nas costas já era algo notável. Será que ele conseguiria deixar a Áustria com suas economias de toda a vida? Não seria querer demais? Não era o ideal chegar a um país estrangeiro quase sem dinheiro. Mas Bloch sabia que os nazistas tinham feito de tudo para impedir que judeus tirassem dinheiro do Reich. No início dos anos 1930, o governo alemão introduziu o imposto de fuga do Reich. O objetivo era evitar que alemães ricos enviassem suas fortunas para fora durante o caos da depressão. O imposto confiscava 25% dos bens de uma pessoa se ela possuísse mais de 200 mil Reichsmarks ou ganhasse mais de 20 mil Reichsmarks por ano. Isso afetou todos, não só os judeus. Mas quando os nazistas chegaram ao poder e as famílias judias começaram a fugir da perseguição, a política passou à confiscação total. A riqueza judaica foi expropriada de forma sistemática por impostos, vendas forçadas, contas bloqueadas e confisco estatal. Não era tributação, mas pirataria organizada. Por isso, Bloch achava que não o deixariam sair com suas economias. Perguntava-se se teria tratamento especial. Novamente foi ao escritório da Gestapo em Linz. Disseram que era um homem de sorte. Uma autorização especial vinda do alto escalão permitiria que ele levasse 16 Reichsmarks para fora do país, 6 a mais que os 10 normalmente permitidos aos judeus em fuga.
16 marcos bastaram para algumas refeições e um terno novo. Bloch não registrou isso em suas memórias, mas historiadores afirmaram que ele também foi autorizado a vender sua casa pelo valor de mercado. Muitos outros judeus austríacos perderam suas propriedades por quase nada. Não se sabe como ele levou o dinheiro, mas parece que Hitler o ajudou de novo. Antes de partir, disseram que ele estaria seguro. Os nazistas lhe deram uma carta recomendando-o por seu bom caráter, conhecimento médico e disposição para ajudar os doentes. A carta terminava dizendo que ele havia conquistado a apreciação e a estima de seus semelhantes. Um oficial lhe entregou a carta, enquanto o silêncio tomava conta da sala. O oficial esperou. "Sim, obrigado", disse Bloch, esforçando-se para parecer grato. O oficial informou que talvez o certo agora fosse escrever uma carta de agradecimento à pessoa que o ajudou. E assim, naquela manhã de novembro, com a neblina cobrindo as casas lá fora, ele pegou sua caneta e começou a escrever: "Sua Excelência, antes de atravessar a fronteira, quero expressar meus agradecimentos pela proteção que recebi." Ele disse que recomeçaria pobre em outro país, mas agradecia pela gentileza recebida. Toda a obra de sua vida havia se perdido. 16 marcos no bolso, mas ao menos estava vivo. Certa manhã, cedo, com a mala na mão, fechou a porta e olhou uma última vez para sua antiga vida. Ele sabia que ficaria bem. Ficou claro que Adolf Hitler não permitiria que algo ruim lhe acontecesse. Enquanto caminhava para a estação, os rostos de milhões de homens, mulheres e crianças desolados preenchiam sua mente. As tristezas que enfrentavam eram impensáveis. Bloch estava seguro, mas nos bastidores, nazistas faziam listas secretas. A bondade terminara. Era hora de controlar quem teve sorte. Cerca de 100 mil judeus serviram a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Com a ascensão nazista e o início da perseguição, acreditavam estar seguros. Os veteranos recusaram-se a se envergonhar. Quando eram importunados ou suas lojas pichadas, alemães comuns os defendiam. Gritavam com a polícia ou guardas da SS, lembrando que esses homens já serviram ao país. Deve-se lembrar que apenas cerca de 44% dos alemães votaram nos nazistas em 1933. Após Hitler assumir o poder e cumprir promessas, reanimou a economia, reduziu o desemprego e restaurou o orgulho nacional, aumentando o apoio ao regime. Mesmo assim, muitos alemães discordavam das políticas antissemitas mais radicais dos nazistas. Alguns até ousaram se opor às ideias, e dezenas de milhares foram executados. Muitos outros, muito discretamente, não gostavam do que estava acontecendo, mas fizeram vista grossa enquanto suas próprias vidas se tornavam mais estáveis. Medo, propaganda, conformismo e interesse próprio influenciaram. Porém, para muitos, prender veteranos da Primeira Guerra Mundial parecia simplesmente errado. Afinal, os nazistas glorificavam a guerra. Eles retratavam seus veteranos como santos, e por isso era uma contradição gritante agora perseguir esses homens e suas famílias. Como Ernst Hess, vários receberam apoio dos oficiais do exército alemão. Isso forçou a hierarquia nazista a ficar encurralada e, em sua maioria, os veteranos foram poupados de serem enviados para os campos de trabalho e de extermínio, mas não por muito tempo. Acabou ficando claro que essas pessoas estavam erradas em pensar que os nazistas eram confiáveis. Enquanto Himmler pressionava Hitler, leis criadas para proteger veteranos eram descartadas, como uma cobra trocando de pele. Em 1941, os nazistas abriram o gueto de Theresienstadt, uma espécie de estação de passagem. Foi aqui que os judeus trabalhavam e aguardavam o transporte para os campos de extermínio. As condições eram terríveis. Dezenas de milhares morreriam de exaustão, doenças e desnutrição antes mesmo de serem deportados. Em 1942, sob ordens de Reinhard Heydrich, decidiu-se que Theresienstadt abrigaria um novo tipo de prisioneiro, veteranos judeus da Primeira Guerra Mundial. Mais uma vez, os nazistas mudaram as regras. Com os soldados também haveria judeus de alta posição, cujo sumiço repentino despertaria suspeitas no exterior. A solução final era um segredo rigorosamente mantido pela hierarquia nazista. Quando começaram a falar sobre Theresienstadt, os nazistas alegaram que não era um inferno na Terra, nem sequer parecido com isso. Diziam que era uma cidade termal, uma vila para aposentados para judeus que conquistaram o privilégio de ir para lá. Em 1941, quando Hess apareceu no escritório de arianização em Munique e apresentou sua carta de proteção, o oficial a arrancou de suas mãos. O oficial Franz Richard Muckler informou que sua proteção havia sido revogada e que agora ele era apenas mais um judeu. Ele foi preso e enviado como operário ao campo de Milbertshofen. Depois trabalhou em uma construtora e foi forçado a dormir na chamada Casa de Judeus dos Nazistas.
Sua única proteção agora era escapar dos piores campos de concentração, graças ao status privilegiado de seu casamento misto. Da riqueza à pobreza, sua esposa, Marguerite, e a filha dela, Úrsula, faziam o possível para conseguir dinheiro para comer. A família de Hess achava que a história militar os protegeria, mas não foi assim. Sua irmã Berta morreu nas câmaras de gás em Auschwitz. Hess agora temia que ele e os demais tivessem o mesmo destino. Para muitos judeus poupados, as proteções seguiam desaparecendo. Tudo ficou muito pior depois do atentado de 20 de julho de 1944, quando um grupo de oficiais de alto escalão quase conseguiu assassinar Hitler. A paranoia se espalhou e os meio-judeus que ainda estavam na Wehrmacht foram expulsos e presos pela Gestapo. Estrategicamente, isso foi uma estupidez. Dezenas de milhares de combatentes foram enviados de volta à Alemanha ao descobrirem sua origem judaica. A maioria foi para campos de trabalho forçado da organização Todt, onde alguns encontraram seus pais, maridos arianos de mães judias. O campo era menos severo que outros, e a maioria sobreviveu, mas esses homens foram desperdiçados numa guerra que os alemães vinham perdendo. O mesmo ocorreu na produção de armamentos. Os alemães novamente foram imprudentes ao priorizar a ideologia em vez da vitória na guerra. O marechal de campo Wilhelm Keitel, do Oberkommando der Wehrmacht, havia ordenado que todos os judeus envolvidos na produção de armamentos fossem removidos em 1942. Foi uma decisão criticada pelo general Kurt Ludwig von Gnant por reduzir, entre aspas, o potencial militar do Reich. Hitler havia mudado. Ao proteger certas pessoas que serviram à Alemanha, ele ficou cínico. Escrevendo sobre judeus que tentavam escapar da deportação alegando não serem judeus, ele declarou que, no pior dos casos, um pouco de água benta poderia sempre salvar o negócio e o judeu ao mesmo tempo. Não tema, disse ele. Logo não será mais possível camuflar a origem mudando de religião. A repressão já estava em andamento. Os caprichos de Hitler foram superados pelo ímpeto da máquina de morte que ele criou. Acontece que o status de ariano honorário não passava de um adiamento da execução. Ernst Hess sobreviveu à guerra e, embora nunca tenha voltado a atuar como juiz, reconstruiu sua vida na Alemanha do pós-guerra. Em 1946, ele iniciou uma nova carreira nas ferrovias. De 1949 a 1955, ele atuou como presidente da Autoridade Geral das Ferrovias Federais em Frankfurt am Main. Em 1970, uma placa comemorativa foi dedicada a ele em Frankfurt, um desfecho notável para quem um dia teve seus direitos retirados. Em 1983, o sofrimento que ele carregou por toda a vida evaporou quando faleceu aos 93 anos, mas suas palavras permaneceram vivas. Após a guerra, perguntaram a ele sobre Adolf Hitler e como era servir ao lado dele. Ele respondeu: Adolf Hitler? Ele estava na nossa unidade? Nunca notamos sua presença. Pensar que um homem que causou tanta dor e sofrimento era um ninguém, uma sombra de insignificância, mas ainda assim perigosa. Se alguém entendia como o mal surge da insignificância, era Eduard Bloch. Ele conseguiu sair da Alemanha são e salvo e foi para Lisboa, Portugal. Ele aguardava o embarque em um navio para Nova York quando um soldado britânico pediu seus documentos. Ao ler o nome, o soldado sorriu. Você foi o médico de Hitler, não foi? Bloch era famoso, mas não se orgulhava disso. Ele já havia consolado um homem que exterminou milhões com base em papéis que definiam a raça de alguém. Ele cruzou o Atlântico tempestuoso e chegou ao Novo Mundo, totalmente intocado pela guerra. Lá, ele se misturou e tocou a vida entre a comunidade judaica no Bronx, mas não por muito tempo. Ele morreu em 1945 de câncer no estômago. O único judeu que não se viu obrigado a fugir foi o antigo braço direito de Hitler, Emil Maurice. Ser um oitavo de ascendência judaica jamais desapareceria por completo, mas era uma fração aceitável para os nazistas. Hitler o demitiu do cargo de motorista em 1927, quando Maurice admitiu ter um caso com a jovem sobrinha de Hitler, Geli Haubal. Mesmo assim, ele continuou na SS como lembrete para Himmler de que a organização que tanto valorizava foi fundada por alguém de sangue considerado contaminado. Os americanos o consideraram um criminoso nazista de classe 2, e Maurice ficou só 4 anos preso. Depois, tornou-se um humilde relojoeiro e morreu em 1972, tendo acreditado um dia que ele e seus colegas poderiam governar a Europa como a raça superior. Ele morreu ciente de uma ironia inconfundível. No centro do mundo que ele e colegas nazistas tentaram criar, uma sociedade obcecada por pureza racial e baseada em uma ideologia tão teimosa que se contradizia.
Até Hitler e Himmler provavelmente sabiam, de certa forma, que não existia sangue puro e que a ancestralidade não determinava o caráter ou valor de alguém. Essa premissa era falsa desde o início, mas mesmo assim milhões de judeus, eslavos, ciganos, asiáticos e outros sofreram e morreram por isso. Hitler fez exceções para alguns, mas isso não tornava a vida na Alemanha nazista menos brutal para os demais. Para ver como era, na prática, a sobrevivência diária de famílias alemãs comuns sob o regime, assista ao vídeo sobre como era realmente viver sob Hitler ou clique neste vídeo.